Glórias a Deus. Aproveitar que vocês estão de pé, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 até o 11º, até o 11, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado, e estando lavando as redes, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Pode sentar, por favor. Graças a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, esta passagem ela é tão preciosa, tão maravilhosa, a gente pode aprender tanta coisa aqui, mas numa das 12 noites, até foi ministrado sobre essa passagem, ministramos com o tema trabalho, mas teve uma expressão que a gente escutou, que eu escutei aqui numa terça-feira, escutei ontem novamente, que quando ontem através da pastora, e esses dias através do pastor, o pastor disse que parecia que Deus estava nos arrastando para um lugar para a terra prometida, para um lugar que Ele tinha para a gente. Isso chamou muito atenção no meu coração. E eu já estava escrevendo alguma coisa nas minhas agendas aqui, no meu caderno de anotações. E eu quero compartilhar, eu quero aplicar essa passagem que a gente leu aqui. Quero compartilhar com vocês, e para começar, se eu fosse colocar um tema nela, eu diria para você, o tema dela diria: qual é a sua disposição de ir com Ele? Qual a sua disposição de ir com Ele? Qual a sua disposição para andar com Ele? E eu sei que nessa noite a gente tem visitantes, há pessoas aqui que estão pela primeira vez. E talvez você perguntasse: mas Ele, quem é Ele? Então, para começar, eu queria dizer para você quem é Ele. Ele não é o pastor Adalto, Ele não é a pastora Luciana, Ele não é o teu líder de aprisco, Ele não sou eu, não é o semeador da paz. Ele é Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, um homem muito amoroso. Ele passou por essa terra. Ninguém mais ama as pessoas do que Ele. E você que está aqui pela primeira vez, quer dizer, Ele te ama também. E Ele, quando Ele passou por essa terra, Ele demonstrou isso. Em várias referências da palavra de Deus, a gente vai encontrar que quando Ele passou por aqui, Ele abraçou pessoas que talvez nós jamais abraçaríamos. Ele parou porque escutou o clamor de um mendigo, de um cego.
Ele parou para conversar com uma mulher de uma vida tão duvidosa, samaritana. Ele parou e deu atenção para os leprosos, curou os leprosos. Ele foi capaz de, quando chegar na casa de seus amigos, e quando encontrou lá uma família chorando a dor da perda de um irmão, ele se compadeceu e chorou junto, porque ele ama as pessoas, ele nos ama. Qual é a nossa disposição de ir com ele? Qual é a nossa disposição de andar com ele? Nós cantamos aqui, vem andar comigo, mas qual é a nossa disposição de andar com ele? Então, ele é Jesus. Onde ele passava, as pessoas ficavam admiradas com as suas palavras. E também escutamos aqui semana passada que ele era manso, porque quando ele passou por aqui, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu trono de glória. Ele foi moído, ele apanhou, ele sofreu, ele foi traído. Mas ele sofreu tudo isso porque ele nos ama, porque ele te ama, porque ele tem um amor extraordinário, que a gente não consegue dimensionar o amor de Jesus por nossas vidas. Mas ele morreu, na verdade, ele se entregou, foi o que ele disse para aqueles soldados romanos, ninguém poderia tirar a sua vida, ele mesmo disse, a minha vida eu voluntariamente as dou, porque ele nos ama. E esse Jesus, ele está aqui nessa noite, ele está entre nós nessa noite. Então eu quero dizer para você que ele te ama, ele nos ama. E é sobre ele que nós queremos falar nessa noite. Ele é a única pessoa, querido e querida que estão aqui pela primeira vez, eu quero dizer para você com muita convicção, que ele é a única pessoa no universo, a única pessoa que você pode encontrar, que pode mudar a tua vida, a tua família, o teu relacionamento com qualquer pessoa. Ele é a única pessoa que, se você ouvir ele, deixar ele entrar na tua vida, ele vai mudar radicalmente a tua vida. E a pergunta nessa noite para nós é, qual é a nossa disposição? Qual é a nossa disposição de andar com ele? Ele é a única pessoa que pode mudar a nossa vida, pode mudar a tua vida, pode preencher o vazio que está aí no teu coração. Ele é Jesus, Jesus de Nazaré. Qual é a nossa disposição de andar com ele, de nos relacionarmos com ele? E antes de entrar no texto, eu quero dizer para você que a maior oportunidade que nós podemos ter, e que nós devemos aproveitar, é quando Jesus cruza o nosso caminho. É quando ele chega, ele passa por nós. E nessa noite, a você que está aqui pela primeira vez, mas a nós, a maioria aqui somos cristãos, servimos ao Senhor Jesus, mas talvez nós estamos vivendo muito além, muito aquém daquilo que ele deseja. E nós devemos aproveitar essa oportunidade, quando ele cruza o nosso caminho, de aproveitar a oportunidade que ele nos dá e mudar a nossa vida. Mas não quer dizer que quando ele cruza o nosso caminho, quando ele cruza a nossa vida muda automaticamente. Claro que não. Porque a gente sabe que Jesus, ele tem cruzado o caminho de muitas pessoas. Mas elas continuam vivendo a mesma vida. Elas continuam vivendo da mesma maneira. Elas continuam vivendo as suas vidas cheias de frustrações, cheias de derrotas, cheias de fracassos. Assim vive uma pessoa que, quando Jesus cruza o seu caminho, e ela não percebendo, ou não disposta a aceitar o convite dele, assim vive uma pessoa sem Jesus. Uma pessoa que não tem um relacionamento com Jesus. E como eu disse, a maioria de nós aqui, podemos talvez estar servindo ao Senhor, mas vivendo muito aquém do que ele deseja. E nesse texto que nós lemos, acabamos de ler, desse milagre tão precioso de Jesus, na vida desses pescadores, a gente vai aprender muitas coisas. Muitas coisas podemos aprender. E olhando para essa história, para esse texto tão precioso, nós vamos olhar para a vida de Pedro e vamos ver alguns níveis que nós podemos estar tendo de relacionamento com Jesus. Alguns níveis que nós podemos viver. E ao final desse texto, eu tenho certeza, se você ouvir a voz do Senhor Jesus, a voz do Senhor nosso Deus nessa noite, através da palavra dele, ele vai mudar a nossa vida por completo. Amém? Graças a Deus. Olhando para esse texto, então, a gente vai ver o primeiro nível que eu queria compartilhar com você. É quando a gente vive uma vida
com a ausência do Senhor Jesus. Ou de quando Ele passa por nossa vida e a gente não percebe e segue vivendo como se Ele não existisse. Esse texto aqui que a gente leu, e se a gente for ler, você pode ler em casa depois, um capítulo antes, você lê, você vai ver que eu lendo, interpretando, talvez Pedro, com certeza, até esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele viveu uma vida como muitas pessoas que não têm Jesus, da ausência da presença do Senhor Jesus na sua vida. Porque no capítulo 4 a gente vai ver que Jesus, Pedro já teve um encontro com Jesus, porque Jesus, quando ele sai da sua terra, onde ele foi rejeitado, e ele vem para Cafarnaum, a Bíblia vai dizer no capítulo 4 ali, vai dizer que Jesus ele esteve na casa da sogra de Pedro. Jesus esteve lá e curou a sogra de Pedro, com certeza Jesus pregou lá, com certeza ele não perdia as oportunidades de pregar, de ensinar a palavra. Mas mesmo passando pela casa, com certeza Pedro poderia estar por lá, ouviu falar, estava lá. Mas nesse encontro que Jesus vai ter com Pedro, quando Jesus chega então nessa praia, nesse lago, e ele se encontra com Pedro, Pedro está vivendo a sua vida normal. Pedro está vivendo como se não conhecesse Jesus, como se Jesus nunca antes tivesse passado pela sua vida. Estava trabalhando, algo comum para ele. Então essa história, você pode ler depois em casa, capítulo 4, vai ver que Jesus já havia passado, Pedro já havia tido um encontro com Jesus, mas sua vida continuou do mesmo jeito. E gente, assim vivem muitas pessoas à nossa volta. Assim vivem muitas pessoas, talvez nos nossos apriscos, pessoas que elas já conheceram Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas continuam vivendo a sua vida normal, como se nunca tivesse encontrado Jesus. Continuam vivendo uma vida de costas para Deus, sem compromisso nenhum, sem tomar nenhuma decisão, baseado na sua vida somente nas suas vontades, nos seus esforços, nos seus desejos. E a gente sabe que uma vida assim é triste. É difícil viver assim. É uma vida que vai ter o quê? Muito esforço, pouco resultado. É muito fracasso, frustrações. Querer viver a base do nosso esforço, o máximo que vamos conseguir é cansaço e frustração, desilusão. Por quê? Porque estamos confiando ainda no nosso braço. Mas quando Jesus chega a esse lago, quando Jesus chega a esta praia, ele encontra esses homens. Eu penso, e compartilhei aquela vez, quando eu falei sobre esse texto aqui, eles estavam completamente frustrados. Porque eles passaram a noite toda pescando. E a gente sabe que eles não pescaram nada. Uma noite toda de esforço para nada. Uma noite toda de muito trabalho, mas não haviam pescado nada. O fruto do seu trabalho, nada. E nós sabemos que eles dependiam disso. A renda deles vinha disso. Então eu vejo que Pedro, ele era um homem esforçado. Esses pescadores eram homens esforçados. Mas até aqui estavam vivendo de acordo com a sua vontade, com os seus desejos, da sua maneira. Dependendo, confiando muito no seu esforço, no seu trabalho, como a maioria das pessoas hoje em dia. As pessoas estão vivendo de forma geral, lutando por algo na vida, lutando, trabalhando por algo na vida, dando o seu melhor. Eu creio que estão dando o seu melhor, com exceção daqueles que já desistiram de tudo. Basta a gente passar por aí, o que a gente encontra de gente que já desistiu de tudo, morando na rua, desistiu de tudo. Mas no geral, as pessoas querem mudar de vida. Elas querem algo melhor para si, se esforçam para isso. Elas lutam para isso, trabalham para isso, para ser feliz, para achar um significado para a sua vida, para dar um futuro melhor para a sua família, e isso não é errado, mas lutando para dar um conforto, lutando para se livrar da sensação de peso, de cansaço, de frustração, com medo do amanhã, do futuro. Mas sem Jesus, o máximo que vão conseguir é cansaço e frustração. Cansaço e frustração. Vão sempre lutar muito, trabalhar muito, mas o que vão colher? Frustração. Pedro está lavando suas redes, como lemos aqui, depois de muito esforço, depois de muito trabalho. Talvez muito preocupado com como iria suprir as suas necessidades, as necessidades de sua família. Mas, como a gente está falando aqui, ainda ele não tinha
ou ainda não tinha tido um encontro com Jesus que mudasse a sua vida, que tivesse mudado a sua história. Pedro está ali, lavando as suas redes, muito frustrado, cansado, talvez pensando: eu tenho que terminar de lavar essas redes, eu tenho que terminar de organizar isso, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que dormir, eu tenho que descansar, porque afinal de contas, à noite eu tenho que novamente ir atrás, trabalhar, pescar, para o meu sustento. E é nesse contexto que Jesus, é nesse local que Jesus chega nessa praia, nesse lago. E algumas coisas começam a acontecer. E o interessante, que Pedro estar ali, era algo comum. Deveria ser muito comum a gente encontrar esses pescadores naquele local, nesse horário. Porque era o horário que eles voltavam de suas pescas. Era algo comum, era algo normal encontrar eles ali. Agora, se a gente for olhar para a história e entrar nessa história, dar uma pensada nela com carinho, e eu fiquei imaginando, naquela manhã, Pedro ali, é o lugar que ele frequentava todos os dias, é o seu ambiente de trabalho, era algo comum para ele estar ali. Aí, de repente, começa a chegar uma multidão, pessoas chegando, as pessoas se aglomerando naquela praia. Por que as pessoas estão chegando? Porque Jesus tinha chegado naquele lugar. Jesus tinha chegado naquela praia. E quando Jesus chega nessa praia, aí eu queria aplicar da seguinte forma para nós aqui: quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus cruza o nosso caminho, a gente pode tomar duas decisões que podem mudar completamente a nossa história. A primeira, de aceitar, ou a segunda, de ignorar a presença dele. E quando Jesus chega, graças a Deus, Pedro, ele tomou a decisão correta. Porque Pedro poderia ter pensado: mas o que é isso? Como é que pode? O que essa multidão está fazendo aqui? Por que essa multidão curiosa está vindo atrás de Jesus? Será que eles já não ouviram falar? Será que eles não têm nada para fazer? Eu estou aqui trabalhando, estou cansado. Eu estou tentando me organizar para me voltar para casa descansar. E esse povo, o que será que está fazendo aqui? Será que eles não têm o que fazer? Poderia ter pensado assim. Mas graças a Deus que Pedro não pensou assim. E nós sabemos que as pessoas vivem preocupadas com a sua vida. Tão preocupadas, às vezes demonstram uma grande responsabilidade de criar suas próprias soluções, criar soluções para os seus problemas, criar soluções para mudar a sua vida. As pessoas vivem assim. E as pessoas, por causa de viver assim, buscando suas próprias soluções, elas não percebem quando Jesus cruza o seu caminho. Elas não percebem quando Jesus passa pela sua vida, quando Jesus chega na sua vida e continuam vivendo uma vida de muito esforço, de muito trabalho, dependendo de suas pescas, dependendo dos seus resultados, que às vezes vão acontecer e muitas vezes não vai acontecer. Como Pedro estava aqui, vindo um momento de frustração. Talvez você que chegou aqui pela primeira vez, segunda, terceira vez, você é visitante, que nos dá essa alegria tão preciosa de estar aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui vivendo assim, tentando achar soluções para a sua vida, para mudar a sua vida. Graças a Deus você veio ao lugar certo. Jesus está aqui para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Ele tem solução para você. E isso aconteceu com Pedro. A gente vai ver aqui que quando Jesus chega, então, ele encontra Pedro vivendo assim. E eu escutei uma expressão, eu escutei uma palavra, uma frase da pastora, que também me impactou muito. Ela disse assim: nós, às vezes, nos distraímos. E eu vejo que, às vezes, Jesus cruza o nosso caminho, mas, às vezes, Ele nos encontra distraídos, com tantas outras coisas, e a gente não percebe que Ele está ali, ao nosso lado, querendo mudar a nossa vida, querendo mudar a nossa história, mas a gente está distraído, procurando soluções, procurando algo para mudar a nossa vida, quando a gente deveria prestar atenção, ter a sensibilidade que Ele está ali, mas a gente continua vivendo assim. Talvez, não estou falando só apenas para aqueles que estão pela primeira vez, nós vivemos assim às vezes, estamos na casa do Senhor, estamos servindo ao Senhor Jesus, mas podemos às vezes nos distrair. Mas nessa noite, essa palavra vem
para o nosso coração, para nos encorajar e nos dizer que é possível ir além. É possível ir além. Qual é a sua disposição de andar com Ele, de ir com Ele? Uma coisa interessante nesse texto, no versículo 3, que quando Jesus chega então à praia, encontra eles pescando, na verdade, limpando já suas redes, porque eles não haviam pescado nada. Jesus pede permissão para Pedro, para usar o barco de Pedro. E Jesus nessa noite, Ele também está pedindo para nós, Ele está pedindo um espaço na nossa vida, no nosso coração. Jesus quer um espaço no teu coração, querido. Jesus quer um espaço, Ele quer o teu coração, Ele quer fazer morada no teu coração. Porque Jesus chega e pede o barco de Pedro. Ele precisava usar o barco de Pedro para ministrar a multidão. E a pergunta do Senhor Jesus nessa noite, mais uma vez, vou bater até o final. Qual é a tua disposição? Qual é a tua disposição? Porque Pedro, esse pescador, ele tomou a decisão correta, mas ele tinha muitos motivos para dizer para o Senhor Jesus: o que? Tu quer o meu barco? Por que tu quer o meu barco? Talvez tu não saiba, mas eu passei a noite toda pescando. Eu já trabalhei a noite toda. Eu estou terminando de limpar as minhas redes. Afinal, eu preciso voltar daqui a pouco para trabalhar novamente. Há outros pescadores, pede para outros. Talvez tu vai encontrar alguém mais adiante, pede o barco de outra pessoa. O meu eu não posso, estou ocupado, eu preciso trabalhar. Às vezes, é assim que Deus nos encontra, que o Senhor Jesus nos encontra. Às vezes é assim que Ele nos encontra. Precisamos tomar essa decisão nessa noite, eu e você nessa noite, porque às vezes Jesus nos encontra assim, tão ocupados com outras coisas, e nós perdemos de mudar a nossa história, a nossa vida. E Pedro poderia ter dito isso, mas graças a Deus Pedro não disse. E talvez ele não disse isso porque quando Jesus se aproxima dele, Pedro já começa a sentir algo diferente. Pedro já nota que ele é diferente. Pedro já nota que ele era diferente das outras pessoas, ele era diferente da multidão. Porque, aliás, ele já tinha tido um encontro com ele antes e não tinha aproveitado. Mas talvez já influenciado pela sua presença, Pedro cede o espaço do seu barco. Pedro empresta o seu barco para o Senhor Jesus. E ali, nas águas rasas ainda, Jesus usa o barco de Pedro e começa a ministrar para a multidão. E sobre essa passagem aqui, também vai nos mostrar que muitos de nós vivemos assim. Talvez a maioria aqui já disse sim para Jesus. Talvez a maioria aqui já disse sim para Jesus. Tenho certeza que a maioria de nós aqui já dissemos sim para o Senhor Jesus. Claro, Jesus, pode entrar na minha vida. Pode usar a minha casa. Para o aprisco, para a casa de paz. Eu digo sim, pode entrar, claro, pode entrar na minha vida. Faz algo aí, eu quero ter intimidade contigo, entra no meu coração. Isso é maravilhoso quando a gente faz isso. Quando a gente entrega, quando a gente entende isso e faz essa entrega para o Senhor Jesus. Por que é maravilhoso? Porque quando a gente cede esse espaço, diz sim para Ele, Ele se aproxima da gente. E quando Ele se aproxima da gente, a nossa história começa a mudar. Quando nós nos aproximamos dEle, a nossa história começa a mudar. A gente começa a entender que a palavra dEle é a verdade, que a palavra dEle liberta, que a palavra dEle cura, e que nós começamos a entender cada vez isso mais, e a gente vai dando mais espaço para Ele no nosso coração, e a nossa vida começa a mudar. E a nossa história começa a mudar, é maravilhoso. Isso é precioso. Mas também, eu posso dizer para você, da minha parte, que Jesus, Ele, por um tempo que eu tive 16 anos longe do Senhor Jesus, várias vezes Jesus cruzou o meu caminho. Muitas vezes Jesus cruzou o meu caminho. Muitas vezes Ele me deu a oportunidade. Quem está mais tempo aqui sabe. A Jaque, o Jonas. Jesus me deu muitas oportunidades. Mas infelizmente, eu não percebi. Eu não estava, parece que eu não percebi, eu não estava disposto a dizer sim para Ele. Mas graças a Deus pela misericórdia dEle, há 10 anos atrás,
Quando ele chegou na minha praia, quando ele chegou no meu barco, eu disse sim para ele. E ele entrou, disse sim, eu quero Jesus no meu casamento, eu quero ele na minha vida, eu quero ele na minha casa, eu quero ele no meu trabalho, eu quero ele em todas as áreas da minha vida. Mas foi a misericórdia de Deus, e graças a Deus que ele voltou aquele dia. E eu percebi a sua presença e disse sim para ele. E nesta noite ele está dizendo para nós, ele está nos dando mais uma oportunidade. Ele está nos dando oportunidade de a gente entender isso, de a gente conhecer, saber quem Ele é, perceber o seu amor por Ele. E se você perceber o amor que Ele tem por você, eu quero dizer, é irresistível de não dizer sim para Ele. É irresistível, se a gente entender e compreender quem Ele é, a gente vai dizer sim. E Pedro disse sim, eu disse sim, e nessa noite eu quero que você também, que talvez ainda não disse um sim para Jesus, mas que você conheça Ele, perceba que Ele está passando, cruzando o teu caminho nessa noite, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Não fique desapercebido, não fique distraído, preste atenção, entenda, conheça Ele nessa noite, e leve Ele para a sua casa, leve Ele para a sua vida. As coisas mudaram para mim. As coisas a partir dali mudaram para mim, mudaram para Pedro. Porque quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus a gente dá espaço para Ele entrar no nosso barco, na nossa vida, as coisas começam a mudar. Porque a palavra dEle começa a nos influenciar. Ele começa a falar, Ele começa a liberar a palavra. E a palavra dEle é a verdade. E a verdade começa a nos convencer. O quão miseráveis, o quão pecadores que somos. O quanto nós precisamos, o quanto nós carecemos. Porque sem Ele não somos nada. E nessa noite Ele está nos dando essa oportunidade de nós descobrir quem Ele é. Descobrir o amor dEle por nós. E eu quero dizer mais, Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Ele não quer apenas cruzar o meu caminho. Ele não quis apenas cruzar o meu caminho por cruzar e passar pela minha vida por passar. Mas é porque Ele tinha um plano, um propósito para a minha vida. E Ele tem para a tua também. Ele quer te usar. Qual é a tua disposição? Qual é a tua disposição? Qual é a nossa disposição? Porque Jesus, Ele quer nos usar. Porque essa é a vontade dEle, é o propósito dEle. As pessoas vivem correndo, buscando, trabalhando, se esforçando, tentando buscar um sentido para a sua vida. Nunca vão encontrar. Porque o propósito de Deus, fazer a vontade do Senhor, viver a vontade do Senhor, é a melhor coisa que tem, que a pessoa pode experimentar. É o propósito para a nossa vida. É o propósito para a nossa vida. Você pode se esforçar, buscar em várias coisas, tentar achar um sentido para a sua vida. É impossível. Porque Jesus, Ele cruza o nosso caminho, porque Ele quer usar a nossa vida. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida. Então, ouça a voz do Senhor nessa noite, dizendo para você, dizendo, conversando, falando, se apresentando para você, dizendo que te ama. Porque quando Ele encontra espaço na nossa vida, as coisas começam a mudar, a gente começa a servir a Jesus, a gente começa a trabalhar, a fazer as coisas para o Senhor Jesus. Na verdade não é trabalhar, é servir. Quando o irmão Fernando falava aqui nas ofertas, você serve ao Senhor Jesus quando você está ofertando, você serve o Senhor Jesus quando está ministrando, crescendo na fé, você serve Jesus fazendo casa de paz, você serve Jesus abrindo tua casa para receber uma casa de paz, você serve Jesus abrindo tua casa para receber um aprisco, você está servindo a Jesus. Mas é possível ir além. Tem mais, tem muito mais. Ele quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida, através de nós. Porque nós queremos, nós desejamos, e você nessa noite, não perca essa oportunidade, porque Jesus quer mudar a tua história. Porque quando Ele entra na nossa vida, Ele muda o nosso coração. Na verdade, Ele nos dá um novo coração, Ele nos dá uma nova vida. Ele muda por completo a nossa história. E nós passamos a viver por Ele, para Ele, e servindo a Ele. Mas é possível, como eu disse, nós que servimos ao Senhor Jesus, é possível ser melhor do que um bom crente, é possível ser melhor que um bom ministro de louvor, é possível ser melhor que um bom líder, é possível ser melhor que um bom ministrante da palavra de Deus, melhor que ser um discipulador, é possível ser melhor, porque tem mais. Porque o Senhor Jesus, Ele quer nos levar além disso. Ele tem coisas maiores que isso, é possível ir além, a um nível mais profundo.
Há um nível mais profundo, há um nível melhor do que simplesmente dar um espaço para Ele. Há um nível muito mais profundo, melhor que apenas ceder o meu coração para Ele. Há um espaço, há um nível mais profundo que todas essas coisas. É de ir às águas mais profundas. É fácil perceber. A gente percebe que muitas pessoas dizem que amam a Jesus, que amam a Deus, mas na verdade nem amam tanto assim, porque ainda estão como a multidão, olhando para a praia, preocupado com seus afazeres, preocupado, talvez, hoje depois dessa pregação, dessa ministração da palavra, você pode voltar para a sua casa, e voltar a lavar as suas redes, e seguir a sua vida, como se nada tivesse acontecido. É possível? Sim, mas não vai acontecer em nome de Jesus. Não vai acontecer, porque ainda que nós estejamos assim, ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos entender que há níveis maiores, porque além de ser usado por Deus, eu posso estar sendo usado por Deus, e viver num nível tão raso, tão natural. E é justamente quando a gente está assim, e talvez você se encontra nesse nível tão simples, tão natural, tão raso, que nessa noite, esta palavra, ela vem para te desafiar. O propósito principal é nos desafiar a sair do raso e ir mais além. No versículo 4, que depois que Jesus ministra a multidão, depois de Jesus ter falado para a multidão, Jesus diz a Simão: vá para um lugar onde as águas são mais profundas. Vá para onde as águas são mais fundas. Eu fico imaginando como se Jesus estivesse dizendo para Simão: Simão, ainda há algo que você não experimentou comigo. Ainda há algo que você precisa experimentar comigo. Simão, há algo que eu ainda tenho, uma dimensão muito maior para você experimentar comigo. E novamente, ele tinha a opção. Novamente ele poderia ter dito: Jesus, o que tu queria, o que tu me pediu, eu já fiz. Tu não queria o meu barco para ministrar a multidão? Tu já não ministrou a multidão? Tu já não falou para a multidão? Chega, agora eu preciso voltar para minha casa. Ele tinha a opção, mais uma vez, de dizer para o Senhor Jesus: eu preciso voltar para minha casa. Será que tu não entendeu? Tu já te fiz o que tu me pediu. Mas graças a Deus, que Pedro não tomou essa decisão. Graças a Deus que Pedro, ele fez diferente. E Pedro pôde experimentar algo sobrenatural de Deus. E nessa narrativa a gente vai ver, nessa história, na palavra de Deus que a gente leu aqui, que as coisas então elas entram em outro nível, num nível mais profundo. E Pedro, além de deixar Jesus usar o seu barco, Pedro não duvidou, aceitou o convite de Jesus e foi às águas mais profundas. Graças a Deus que Pedro foi, porque Pedro poderia ter pensado diferente, mas Pedro decidiu obedecer. E eu acho que todos nós aqui, a maioria, já percebeu, nos últimos dias aí, parece que o que Deus está falando para a gente é isso. Deus está nos convidando, Deus está nos convocando a ir a águas mais profundas, a experimentar coisas maiores de Deus. Deus está nos dando oportunidades de viver coisas extraordinárias, de ir às águas mais profundas, de experimentar o sobrenatural de Deus. Deus está nos dando oportunidades. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades.
É óbvio que ir a águas mais profundas tem algumas implicações para isso. Talvez por isso que muitos decidem ficar no raso. Talvez por isso muitos não decidem ir a águas mais profundas. Preferem ficar na praia, na beira da praia. Mas quando Jesus diz para Pedro, vamos para a água mais profunda. Porque Jesus está dizendo para Pedro, eu entendo Jesus dizendo, Pedro, você precisa se desprender de tudo aquilo que é humano, você precisa abrir mão de tudo aquilo que você confia no teu braço, tu acha que conhece, tu sabe que tu é profissional na tua área, tu sabe, eu sei que tu conhece, mas há algo mais profundo, há algo mais sobrenatural que tu precisa experimentar, e para isso você precisa se desprender. E foi isso que aconteceu. Nas águas mais profundas, nós saímos do nível de influência de Deus, como eu falei no início, quando Jesus chega e ele começa a influenciar a Pedro, para um nível de governo de Deus. Águas mais profundas é o governo de Deus, porque quando Pedro está sentado ali ao lado de Jesus no barco, na beira da praia, tem dois, talvez você já prestou atenção nisso, mas quando Jesus chega, ele pede para Pedro, para usar o barco de Pedro. Ele faz um pedido para Pedro. Agora, nesse nível, já Jesus não faz um pedido para Pedro, mas ele dá uma ordem. Pedro, vá a águas mais profundas. É uma ordem. Jesus agora está exercendo um governo sobre a vida. Não é mais apenas uma influência, mas as palavras de Jesus agora é de uma ordem, pedindo para Pedro é uma ordem, é um governo do Senhor Jesus sobre a vida de Pedro. Jesus não está dizendo para ele, olha Pedro, tu pode ir comigo a águas mais profundas. Não, Jesus diz, Pedro, vamos a águas mais profundas. Não tem sugestão, não há uma opção. Porque quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, Ele passa a governar a nossa vida. Nós não temos mais o governo da nossa vida. Quem manda é Ele, o governo é dEle. Nós não temos mais a opção de opinar, nós precisamos apenas obedecer, deixar Ele no comando, porque agora Ele está governando a nossa vida. Não temos apenas a presença do Senhor Jesus ao nosso lado, mas nós temos o Senhor Jesus no comando da nossa vida. Nós sendo o dono da nossa vida, dirigindo, determinando, é uma entrega absoluta. Para irmos a águas mais profundas, precisamos fazer uma entrega absoluta, entregar tudo às mãos do Senhor. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É uma entrega absoluta. Eu não controlo mais a minha vida. Às vezes a gente sempre quer ter o controle, a gente sempre quer fazer alguma coisa. Não, é uma entrega absoluta. Vamos às águas mais profundas, porque agora você vai experimentar algo sobrenatural, algo que você ainda não experimentou. É um desafio. É um grande desafio para a nossa vida. Mas nós precisamos aceitar. Muitas pessoas só querem Jesus para ficar de apoio para os seus próprios desejos. Só querem Jesus para estar ao seu lado. Quando precisar, eu aciono Ele. Não quero ter um relacionamento com Ele, mas quando Ele nos chama a águas mais profundas, Ele está pedindo para assumir o comando. Ele está dizendo, me entrega o comando, coloca o controle na minha mão, confia em mim, deixa comigo. Agora quem governa sou eu, agora quem dá as ordens aqui sou eu. E Pedro, ele decidiu ir, e ele aceitou, ele obedeceu essa ordem. E a gente vai ver aqui quando Pedro diz, Senhor Jesus, a gente pescou a noite toda. A gente não pescou nada, a gente não conseguiu pegar nada. Mas debaixo da tua palavra, nós vamos e vamos lançar as redes. Gente, pensando muito sobre isso, eu entendi essa semana que há muitas pessoas que não chegam nesse nível. Há muitas pessoas que não chegam nesse nível, porque a voz do Senhor Jesus, ela nem é tão forte assim. As pessoas não têm a sensibilidade de entender esse governo. Mas nós essa noite temos a oportunidade de ouvir tudo que Ele tem para dizer sobre nossa vida e nos submeter à vontade dEle. Deixar que Ele governe nossa vida. E aí nós vamos ter experiências extraordinárias, porque quem vai abrir as portas vai ser Ele, quem vai fazer as coisas vai ser Ele, porque Ele tem o controle total da nossa vida.
Então que nós viemos nessa noite deixar, porque na nossa habilidade, na nossa força, na nossa experiência, nós vamos nos frustrar, nós vamos fracassar. E eu sei que todos nós aqui, a maioria tem testemunhos maravilhosos para contar já do que o Senhor Jesus fez, só nas casas de paz. Muitos testemunhos teríamos aqui para contar, do que o Senhor Jesus já tem feito nas casas de paz. Experiências que nós temos experimentado na nossa casa, todo mundo, a maioria dos semeadores da paz, quase 100% já tem experiências para contar do que o Senhor Jesus fez nas casas de paz. Mas é possível ir mais além. Jesus, Deus tem mais para a nossa vida. Deus tem mais para a nossa vida. Eu tenho certeza que você teria muito testemunho para contar. Eu também tenho os meus para contar. Poderíamos contar. Mas nós precisamos entender, não podemos nos contentar, porque nós podemos ir mais além. Porque Deus tem coisas maiores para nós. Deus tem coisas maiores para nós. Nós somos limitados, precisamos entender isso. Nós somos limitados. Nós não temos, nós queremos às vezes governar nossos passos, nossa vida. Mas qual é a nossa visão? A gente não enxerga muito longe. Eu menos que vocês ainda. O máximo que eu vai enxergar até ali adiante, na esquina talvez. Mas e depois dali? Porque o futuro a gente não conhece, o nosso futuro aqui nessa terra. A vida, eu escutei uma frase, a vida é algo para nós que nós não vivemos toda ela, ainda não temos experiência na vida. Mas eu tenho uma notícia boa, o nosso Deus, Ele está de cima, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o que você precisa, o que necessita, mas Ele precisa ter o controle total da tua vida. Ele precisa ter o controle total, o governo total da tua vida, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele disse, eu tenho planos de bem, planos de paz para vocês. Mas para Ele fazer, Ele precisa ter o controle total. Ele precisa ter, que nós viemos fazer essa entrega absoluta de tudo na nossa vida. O nosso Deus, Ele está nos chamando essa noite, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, qual é a tua disposição de ir comigo a águas mais profundas? Qual é a nossa disposição de ir com o Senhor para as águas mais profundas, de tomarmos decisões, de deixar Ele governar a nossa vida, de permitir que Ele faça as coisas e Ele vai fazer. Nesse nível de águas mais profundas, nós podemos experimentar, nós vamos entender, em muitas ocasiões a gente vai até desprezar a razão, desprezar a lógica, o histórico, e ver as coisas, e começar a experimentar as coisas sobrenaturais na presença do Senhor Jesus. Porque Jesus diz a Pedro, lancem as redes. E a gente sabe que quem é que tinha experiência, quem é que entendia daquilo ali de pescaria? Quem é que entendia ali? Era eles, era Pedro, eram os seus amigos. Quem entendia daquilo ali era eles. E o interessante é que a frustração, o fracasso era algo bem recente ainda. A recente tinha acontecido. Mas Jesus dá uma ordem. E o Senhor está dizendo, lancem as redes. E o Pedro diz, olha, nós tentamos, nós não pegamos nada, mas porque o Senhor que está mandando, porque tu está mandando sobre a tua palavra, nós vamos lançar. E quando Pedro obedece, os seus amigos, talvez influenciados por ele, já está obedecendo, também obedeceram, o que acontece? O milagre. O milagre que todos nós conhecemos, a pesca, a gente chama de, né, a pesca milagrosa, a pesca maravilhosa. Mas por que isso aconteceu? Esse milagre aconteceu porque Pedro decidiu obedecer, decidiu ir a águas mais profundas, decidiu ouvir a voz do Senhor Jesus, e esse milagre aconteceu e não aconteceria ali no raso. Meus irmãos, há algumas coisas que não vão acontecer na nossa vida se a gente continuar no raso. Eu tive uma experiência minha, tão preciosa essa semana. Porque você talvez ouviu, a pastora até ontem falou aqui, que já ouviu falando, a gente ouve testemunhos tão preciosos do que Deus está fazendo em outros lugares. E eu estava ali, bem no reto daquele banner vermelho ali, as cadeiras estavam empilhadas, eu estava ali orando, e pedindo para Deus, é a minha oração, Deus, eu ouço tanto testemunho, Jesus, do que tu faz com
E comecei a dar os nomes, fulano de tal em tal cidade, fulano de tal, a gente ouve, é tão precioso. Mas Jesus, faz comigo também, Senhor, faz na minha vida, faz através de nós. Mas sabe o que Jesus disse? Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Sai das águas rasas, meu irmão. Para experimentar o que eles experimentam, tem que ir para águas mais profundas. No raso tu não vai experimentar nada. Precisamos ir a águas mais profundas. No raso não tem milagre. Eu ouvi isso forte no meu coração. Beto, no raso tu não vai experimentar nada. O máximo que tu vai conseguir falar é contar testemunho dos outros. Quem fica no raso só conta testemunho dos outros. Mas quem vai às águas profundas experimenta o sobrenatural de Deus. É nas águas profundas. É nas águas profundas. E eu decidi aquele dia, Jesus, eu quero ir para as águas profundas. Tu tem a minha disposição. Eu quero dizer para você nessa noite, esteja disposto. Jesus quer a tua disposição. Saia do raso. Sai do raso. Sai do raso. É nas águas profundas. É nas águas mais profundas que nós descobrimos quem Ele é. É nas águas mais profundas que a gente conhece do que Ele é capaz de fazer. Mas é nas águas profundas. Temos que sair do raso. E Deus tem nos dado a oportunidade de sair do raso. Ele está nos dando a oportunidade. Casa de Paz é a oportunidade para sair do raso. Aprisco é a oportunidade para sair do raso. Discipulado é a oportunidade para sair do raso. Ministrar crescendo na fé é a oportunidade para sair do raso. Nós temos a oportunidade. Ele não apenas nos convoca, mas está nos dando oportunidade. Precisamos enxergar as oportunidades. Precisamos experimentar, mas precisamos ir às águas mais profundas. Aleluias. E foi tão precioso, foi tão maravilhoso. Eu não falei para ninguém, obrigado. Eu não falei para ninguém, eu esperava uma confirmação de Deus, eu vou falar sobre isso, eu quero contar sobre isso. Porque não adianta eu ficar pedindo para ele, tu faz com fulano, tu faz com Beltrano. Mas a gente não sabe o preço que eles pagam às vezes. Mas graças a Deus, Deus é tão bom ainda, Ele abre os nossos olhos. Ele abriu os meus olhos, Ele quer abrir os nossos olhos. Porque se nós não ir às águas mais profundas, nós vamos apenas contar testemunho dos outros. Mas nas águas mais profundas, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Graças a Deus. E a gente vê aqui, e parece que nesses últimos dias Deus está insistindo nisso. Que o sobrenatural, e eu creio que o sobrenatural de Deus não é apenas isso que a gente vê aqui, quando os irmãos estão orando, não vai ficar apenas nisso. Eu estava ali, não vai ficar só apenas os irmãos orando e a gente se renovando. Isso é sobrenatural, isso é precioso. Mas eu quero dizer para você que vai ser além disso. Você vai começar a experimentar o sobrenatural lá na casa de paz. Você vai começar a experimentar o sobrenatural no teu trabalho. Você vai começar a experimentar o sobrenatural no teu casamento. Tu vai começar a experimentar o sobrenatural no teu aprisco. Tu vai começar a experimentar coisas extraordinárias. Mas é nas águas profundas. É nas águas profundas. Glória a Deus. Nas águas mais profundas, nós também vamos descobrir o que é temor. Porque temor não é medo. Temor é uma reverência, uma admiração por aquilo que o Senhor faz. Não é medo, mas é reverência. Quando Pedro ele percebe o milagre que havia acontecido, que Jesus havia feito, Pedro ele percebe que Jesus era muito mais do que ele havia experimentado. Pedro percebe que Jesus é muito mais do que ele havia experimentado e sentido.
Pedro ele começa a conhecer Jesus, ele começa a entender que Jesus é muito mais que aquilo que ele conhecia. E agora perto dele, ele está recebendo muito mais do que influência. Ele começa a receber também do Senhor Jesus, além da influência, mais virtude. E foi nas águas profundas que Pedro descobriu que o Senhor é capaz de fazer coisas extraordinárias. Há coisas que Jesus não faz nas águas rasas. E nós precisamos nessa noite aceitar o convite e nos lançar. E quando a gente se lançar, quando nós nos lançarmos, a nossa reação vai ser como a de Pedro. A gente vai se prostrar, a gente vai reconhecer quem a gente é, a gente vai reconhecer quem Ele é, a gente vai entender quem Ele é. A reação de Pedro demonstra naquele momento a revelação que ele começou a ter da pessoa de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, fica longe de mim, eu sou um pecador. Quando nós nos aproximamos dele, nós descobrimos quem Ele é e o temor toma conta do nosso coração. Quando nós conhecemos quem Ele é, meus irmãos, as coisas começam a mudar na nossa vida. Foi tão precioso, por isso que eu estou dizendo para você, foi precioso aquele momento que eu tive com Deus, porque é nesse momento que Deus fala com a gente começa a conhecer quem Ele é, a gente começa a perceber quem Ele é, e isso às vezes até nos constrange, demonstra um amor tão falho, um amor tão fraco que a gente tem por Ele. Mas é nesse momento, e talvez se você nunca teve isso, se você nunca experimentou isso, como eu estava falando para Jesus, pedindo para Deus, é porque a gente está no raso. Eu percebi que eu estava no raso. Eu percebi que eu estava no raso. Eu percebi que eu precisava ir a águas mais profundas. Eu percebi que eu precisava mudar. E nessa noite, a pergunta para nós ainda continua: qual é a sua disposição de ir com Ele a águas mais profundas? Às vezes a gente fica se esforçando, e é bom se esforçar, mas eu quero dizer que com Ele é muito melhor. As coisas começam a acontecer. Não vai depender do nosso esforço, não vai depender do nosso trabalho, não vai depender do nosso braço, porque agora o governo é dEle. Ele que está governando. E quando você se envolve com Jesus, fazer a obra dEle será uma consequência. Quando a gente se envolve com o Senhor Jesus, fazer a obra dEle será uma consequência. O resultado dessa experiência de Pedro foi fazer a obra do Senhor Jesus. Jesus disse para ele: não temas, eu estou te fazendo de ti agora um pescador de homens. E Pedro passou a ser um discípulo, um apóstolo do Senhor Jesus. Foi uma consequência. E o que a gente aprende aqui? Não adiantava de nada talvez ele ter recebido esse encargo, ter essa experiência mais profunda com Jesus. Eu fico pensando se ele não tem essa experiência tão preciosa, talvez. E olhando para nós, para mim, sobre essa palavra. Porque às vezes a gente exerce uma liderança, às vezes parece que é tão pesada. Às vezes fazer as coisas para o Senhor Jesus, estar servindo ao Senhor Jesus, às vezes para a gente parece que é tão pesado. Talvez às vezes fazer as coisas, estar cuidando de um aprisco, liderando um aprisco, ou discipulando, fazendo crescendo na fé, ou uma casa de paz, para a gente pode estar sendo pesado. Porque falta essa experiência de ir às águas mais profundas. Porque quando a gente vai para águas mais profundas, nós vamos ter experiências preciosas com o Senhor Jesus, e fazer a obra dEle será uma consequência natural na nossa vida. Vamos fazer com muita alegria, porque quem recebe esse desafio e aceita esse convite do Senhor Jesus, de entrar num nível de vida, de águas mais profundas, não existe mais reservas. De uma forma geral, todas as pessoas que prestam atenção um pouco em Jesus, todas as pessoas que, eu penso que até querem Jesus, mas a maioria quer só para um espaço, só para aqueles momentos que precisa. Mas quando a gente vai a águas mais profundas, não temos mais reservas. Nós não fazemos mais a nossa vontade. Nós não queremos mais que seja feito o nosso desejo, o que nós queremos. Porque os últimos versículos aqui que a gente leu, o último versículo vai dizer que Pedro e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão,
sócio de Simão. Aí Jesus diz a Simão: não tenha medo. Não tenha medo. Eu entendo que as pessoas até querem às vezes. Às vezes a gente até quer, mas uns também não fazem porque tem medo. Ficam com medo. Mas essa palavra faz sentido, porque às vezes temos medo de tantas coisas, de nos envolver, de nos comprometer, eu digo assim, de mergulhar. As pessoas ficam com medo. Eu já ouvi, eu não vou lá nada, eu vou virar fanático. As pessoas têm medo. Porque não conhecem, na verdade eles não conhecem Jesus. Eles não tiveram uma experiência ainda com Jesus. Mas nós que tivemos e temos, nós temos que levar Jesus para eles. Nós temos que ajudar eles a conhecer ao Senhor Jesus. E a melhor decisão que a gente pode deixar, a maior experiência, a decisão que podemos tomar na nossa vida, e podemos tomar de fazer isso hoje à noite, é deixar Ele entrar no nosso barco. Deixar entregar por completo a nossa vida, entregar o governo da nossa vida a Ele, entregar uma entrega absoluta e dizer: Senhor, eu quero ir às águas mais profundas, eu quero experimentar tudo isso que Tu tem para mim, sem reservas, não importa mais a minha vontade, não importa mais os meus sonhos, talvez os meus projetos, porque eu preciso entregar tudo a Ele, deixar o comando da minha vida a Ele. Pedro, Tiago e João, eles fizeram isso. A palavra ali diz, o último versículo diz: deixando tudo, o seguiram. Eu fiquei pensando, se alguém lê isso aqui, talvez pode se assustar às vezes. Como assim deixaram tudo e seguiram? Os caras perderam tudo então, porque eram sócios, tinha um negócio, né? Tinha um negócio deles, eram sócios, tinha uma empresa talvez. Deixaram tudo, perderam tudo então. Não, mas se é para perder tudo eu não vou, né? Fico com medo. Mas na verdade, quando eles deixaram tudo, eles não perderam tudo. Eles não deixaram de ganhar alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente descobre quem é Jesus, quando a gente conhece Jesus, quando a gente descobre quem Ele é, do que Ele é capaz, quando a gente conhece, descobre o Jesus das águas mais profundas, a gente nunca mais vai querer viver longe da presença dEle. A gente nunca mais vai querer viver sem Ele, porque essa é a melhor vida para viver. A melhor vida para viver é viver com Jesus. É viver fazendo a vontade do Senhor Jesus, vivendo a vontade do Senhor Jesus para a nossa vida. E nesta noite, o Senhor está nos desafiando. O Senhor Jesus está nos dizendo nessa noite: saia da beira da praia, saia das águas rasas, saia do natural, saia da onde tu consegue enxergar. Vamos às águas mais profundas. Ele está nos desafiando. Qual é a tua disposição de ir com Ele? E para encerrar, talvez Jesus já passou várias vezes por você. Talvez Jesus já passou várias vezes pela tua vida, já cruzou várias vezes o teu caminho. Mas você não percebeu. Nessa noite Ele está te dando mais uma oportunidade. Você tem a opção, a mesma que Pedro teve, de aceitar o convite dEle e a sua vida ser mudada completamente, ou de ignorá-lo e continuar vivendo essa vida do mesmo jeito, indo para lugar nenhum. Porque Jesus está te dando uma grande oportunidade nessa noite, de mudar a tua história. Ele está dizendo para você nessa noite: sai da beira da praia, vamos a águas mais profundas, que eu tenho coisas extraordinárias para vocês. Isso serve para nós, que estamos tanto tempo servindo ao Senhor Jesus, quanto aqueles que estão aqui pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, Jesus está te pedindo para você nessa noite: posso entrar no teu barco? Então nessa noite, eu peço que você fique de pé, por favor. Pedir para o Ministério do Louvor passar aqui. Tenho no meu coração para fazer duas orações. A primeira dela
Jesus está te dando a mesma oportunidade que Ele deu um dia para mim, que Ele deu para muitos aqui. Ele está dizendo para você que ainda não disse um sim para Ele. Ele está te pedindo nessa noite: posso entrar no teu barco? Ele está te dando mais uma oportunidade nessa noite. Ele está dizendo para você: posso governar a tua vida? Deixa eu entrar no teu coração, deixa eu mudar essa história. E você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ou está parado há tanto tempo, eu quero que você ouça a voz do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, é Deus te dando essa oportunidade nessa noite. Ele está dizendo para você: posso entrar no teu barco? Posso mudar a tua história? Posso mudar a tua vida? Eu quero que você faça um aceno de mão, nós queremos orar com você. Se tem alguém no nosso meio que não tomou essa decisão ainda de entregar a sua vida completamente para o Senhor Jesus, nessa noite você tem a oportunidade. E eu quero dizer para você: não perca essa oportunidade. Tem alguém nessa noite que quer dizer um sim para o Senhor Jesus? Faça um sinal de mão, nós queremos orar por você. Temos duas mãos ali, glória a Deus. Temos duas mãos ali, pessoas dizendo sim para o Senhor Jesus, glória a Deus. Você que parou, você que desistiu, e quer nessa noite dizer para o Senhor Jesus: Jesus, volta para o meu barco, entra novamente no meu barco, entra novamente no controle da minha vida, e quer dizer um sim para Ele. Levante suas mãos, nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Não, vou pedir mais uma mão ali, graças a Deus. Mais uma mão ali, glória a Deus. Eu quero te pedir para você, em nome de Jesus, por favor, não fique constrangido, nós queremos orar com você. Tem como você vir até a frente? Nós queremos ter a alegria de estar orando com você. Pedir para os irmãos, sejam acompanhados. Vem até a frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Senhor Jesus. Nós queremos orar com você. Peço para a igreja estender as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela grande oportunidade que tu nos deu nessa noite, por estas vidas que nessa noite estão dizendo sim, estão te convidando nessa noite. Jesus, entra no meu barco, entra na minha vida, entra no meu casamento, entra no meu trabalho, entra na minha vida, toma conta, governa a minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estas vidas, Senhor. E nós te pedimos nessa noite, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, guarda, fortalece cada um deles, porque é a decisão mais importante que eles tomaram na vida deles. Ah, Senhor, eu sei, nós cremos que a partir de agora é uma nova etapa, é um novo momento, é um momento, meu Deus, de um grande agir do Senhor na vida deles. Por isso, nesta noite, Deus, nós oramos por eles e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.